O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dois versículos, aqui do capítulo 3 de São Marcos, o 20 e o 21. Engraçado, mas ao mesmo tempo de uma profundidade muito grande. Às vezes a Vanúzia diz que os parentes de Jesus não eram convertidos. Não eram convertidos porque não entendiam a vocação de Jesus. Então está ali Jesus, essa multidão em volta dele, ele dando atenção, ele pregando o Evangelho, anunciando e tudo, e os parentes vêm querendo agarrá-lo, porque nem comer mais ele tinha comido. Então estavam ali questionando, Na verdade, de uma certa forma, estavam querendo impedir Jesus de fazer aquilo pelo qual ele veio fazer, a missão dele era essa. Então eles não entendiam. E isso é muito importante para nós, para que nós também possamos compreender que a nossa vocação, ela não vai ser entendida pelas pessoas, não vai ser compreendida, principalmente pelos nossos parentes, porque às vezes numa atitude de achar que a vida religiosa não é algo tão bom assim, ainda mais nesse mundo secularizado que nós estamos, a tendência é sempre querer impedir aqueles que são chamados a prosseguir na sua vocação. Quando Jesus ele começa a sua vida pública, é preciso notar algumas coisas. José já havia morrido. Nossa Senhora era viúva, então ela ainda viveu algum tempo com Jesus. Quando chega ali os 30 anos de Jesus agora tem que ir. Então ele teve que deixar a mãe dele. É interessante que tem uma coleção de livros de uma mística chamada Valtorta, são 10 livros. Cada livro tem mais ou menos ali entre 700, 800 páginas, Cada livro. Então são 10 livros, imagine se você juntar todos eles. Eu consegui ler até o 7º, Depois eu passei a ler outras coisas. E essa Valtorta, ela é uma mística que ela conta a vida de Jesus com todos os detalhes que não tem nos evangelhos. Vou abrir um parêntese, por ser uma revelação privada, ninguém é obrigado a acreditar, Mas ali se tira algumas coisas que são importantes, que dá para a gente entender melhor. Fecho parênteses. Então, ali narra justamente o momento em que Jesus deixa Nossa Senhora, deixa a mãe dele para entrar na vida pública. E ali mostra os dois, sozinhos, ali estão jantando, não sei se era jantando, se era almoçando, se era o café da manhã. Sei que estavam ali no momento de refeição. E aquele silêncio mortal. Porque Jesus tinha que ir,
e a mãe sabia que ele tinha que ir. Então, imagine os laços afetivos, os laços de amor existentes entre os dois. E repito, José já havia morrido. Aí tem um momento que Jesus, ele se levanta, não, ela se levanta assim, e Jesus vai atrás, e ali acontece a despedida. Então os dois se abraçam, ela chora, ele também, e ele vai embora, e ali, né, a Valtorta, a mística vai mostrando, né, que Jesus vai indo até que ele some, lá na esquina lá, e ela fica só. O chamado, repito, nunca vai ser entendido, nem mesmo por aquele que é chamado. Nunca vai ser entendido. Mas existe uma força interior que nos faz dizer: Deus me chama e eu tenho que ir. Mesmo que tenha que deixar tantas coisas para trás. Porque quem chama é Deus. Lá no Catecismo da Igreja, no parágrafo 2230, né? 2230, que fala sobre o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, ali fala dos direitos dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E nesse parágrafo lá vai dizer assim, que os pais não podem impedir os seus filhos na sua vocação profissional ou na sua vocação ao estado de vida. E aqui entra o dilema, né? Vamos imaginar aqueles que são chamados para uma vida, na vida religiosa, a uma vocação mais severa. Eu vou usar severa só para nós entendermos, né? Mas de uma renúncia maior. Por exemplo, ser chamado para ser salesiano, ser salesiana, ser chamado para ser um sacerdote diocesano, ser chamado hoje para as comunidades de vida, não é tão exigente assim, porque, na verdade, se tem momentos que as pessoas, apesar de terem largado a família, elas vão em casa. Aqui mesmo nós temos o hábito, né? Dia do Natal você vai em casa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Às vezes é liberado porque tem alguém na família que está fazendo alguma coisa, algum aniversário, aí vai em casa. Então não há tanta exigência, embora seja exigente, mas tanta exigência. Mas imagine aquelas pessoas que são chamadas para serem clarissas, carmelitas, os cistercienses, os beneditinos e as beneditinas, e os cartuchos. Imagina. E ainda tem aqueles que têm uma vocação especial que são os eremitas, ou as eremitas, que são chamados a ficar num lugar sozinhos. Não tem contato com nenhum ser humano. Pode até ter com os animais, mas com o ser humano não tem. Aqui na diocese tem um padre que ele leva essa vida de eremita. Ele estava aqui na diocese, nas paróquias, agora ele vive na roça, aí, num lugar aqui perto, e ele fica lá sozinho. Imagine essa exigência dessa vocação. Você deixa aqui, realmente é deixar tudo. Aqui sim é deixar tudo. Porque quando entra no mosteiro, se entra para não sair mais. A carmelita principalmente, né? Imagina a carmelita. Não sei se vocês já viram
a entrada de uma carmelita. Está ali, os parentes estão ali, aí se despede do pai e da mãe, às vezes pede a bênção ao pai e à mãe. As carmelitas ficam lá dentro, esperando com a porta aberta. Aí, depois que se despede, pede a bênção aos pais, ela entra, a porta se fecha para ela não sair mais de lá. Olha que vocação exigente. Não é entendida. A tendência é os parentes começar a ficar falando coisas. Tá doida, tá doido, como é que faz isso? Aí começa os mimimis, né? Como é que você vai deixar a sua família? É Deus quem está chamando. Ninguém está saindo para as bocadas da vida, nem procurando um país para ganhar muito dinheiro. Está indo porque Deus está chamando. Esses dias mesmo, lá em cima da cama, tinha um envelope, né? Aí eu fui ler, era de uma Clarissa. As Clarissas são aquelas que pertencem à ordem religiosa de Santa Clara. Lembremos lá da vida de Santa Clara, né? Quando ela, com aquele desejo de servir a Deus, de se tornar esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, e os parentes não queriam, ela fugiu. Né? Foi ao encalço lá, São Francisco ajudou. Quando os pais chegaram, os pais não, parece que era o tio dela, aí ela já tinha feito a consagração, já tinha cortado o cabelo, e naquele tempo cortou o cabelo, já era, não tem mais retorno. Aí essa irmã, ela dizia bem assim: Padre, eu quero agradecer ao Senhor, porque nesse tempo de pandemia nós ficamos sem a celebração da Eucaristia, e nós pudemos participar das missas das 7 horas, provavelmente, na Canção Nova, e o Senhor ficou gravado no coração de nós irmãs. Aí depois ela diz assim: agora no mês de fevereiro, dia 11 de fevereiro agora, eu vou professar meus votos perpétuos, como Clarissa. Mas reza muito por mim, Padre, porque a minha mãe teve um AVC. Olha, e ela é filha única. Não sei quem é que está cuidando da mãe dela, mas vou professar meus votos perpétuos, e a minha mãe teve um AVC. Então reze pela minha vocação, pela minha perseverança, e reze também pela minha mãe. Olha aqui, olhando humanamente, parece uma coisa muito dura. Como pode ela professar os votos perpétuos, sendo que a mãe dela teve um AVC? Mas ela vai fazer. Aquela a Rose Zelda, que é beneditina hoje, que o nome dela é Irmã Maria Rita. No dia que ela foi professar um dos votos dela, foi num dia que a irmã dela morreu. Imagine, você está professando os votos e a irmã está morta lá. E ela fez os votos e a irmã sendo velada lá. Dá para entender? Não foi para lá, ela tinha que fazer os votos. A exigência da vocação, de um chamado. A vocação, ela não é fácil de ser vivida. Renunciar, essa renúncia aos laços afetivos de pai, mãe, irmão, irmã e tudo mais, não é fácil. A renúncia, como eu sempre falo aqui, ela não se dá somente naquele dia que a pessoa diz assim: eu
deixei a minha família e vim para essa comunidade religiosa ou essa ordem religiosa, ela vai se dar continuamente. Não existe cura para a renúncia. A renúncia é sempre renúncia. Toda vez que for em casa, volta meio assim, será que não deveria ficar aqui? Minha mãe, aí tem aquele, minha mãe está ficando velha, meu pai está ficando velho, assim. Não estou vendo. Uma pessoa esses dias me dizia, eu fui em casa e quando eu cheguei lá, eu vi os cabelos brancos da minha mãe. No que é que ela estava dizendo? Nossa, minha mãe está envelhecendo e eu estou aqui. Não vou ver a minha mãe envelhecer. E aqueles que não poderão enterrar os seus pais? De repente está num lugar tão distante que não dá para enterrar. Como agora, na pandemia, teve muitas situações desse tipo, né? De filhos que não puderam ir porque morreu, já colocou ali, já teve que levar, não tinha tempo para isso. É a dureza. Isso aqui é uma prova de que realmente a pessoa ama a Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, não. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando nós deixamos a família, nós deixamos. É a dureza da vocação. Se você foi premiado, o que é que eu posso fazer? Se eu fui premiado, o que é que eu posso fazer? Como eu falei aqui, né? Algumas vezes, eu acho que eu só fui em casa no Dia das Mães, acho que 1 ou 2 vezes, no máximo. Por quê? Porque eu tenho que celebrar para a mãe dos outros a missa. Agora o pároco de lá celebra para minha mãe. É a dureza. São as consequências do chamado. É uma vida de sacrificados, de sacrifício. Não é uma vida fácil. Aí qualquer coisa que acontece, eu tenho que ir em casa. Qualquer coisa que acontece, então não há sacrifício, não há renúncia. Eu estou lá e tocar, estou lá e tocar, estou lá e tocar. Não, eu tenho que estar aqui, eu não tenho que estar lá. Infelizmente é assim, eu tenho que estar aqui, porque é um chamado. É a dureza. Por isso que eu estou dizendo, imagine aquela Clarissa, aquela Carmelita, aquele beneditino ou aquela beneditina, aquele trapista ou aquela trapista, aquele cartucho e aqueles cistercienses lá, que entraram no mosteiro e a família foi morrendo, todo mundo foi morrendo. Os sobrinhos foram crescendo e eles não viram. Viram assim de vez em quando aparece, e aqueles que não vão. E é uma vocação tão assim especial e tão forte que até o enterro é feito lá dentro. E a pessoa é enterrada lá dentro. Lá tem um cemitério lá dentro. Não tem. Quando morre, os parentes veem a Carmelita por trás das grades. Não pode ir lá não, para chegar perto. Não, fica lá, vendo assim de longe a Carmelita com aquela coroa na cabeça, porque não só elas, mas as outras também, que no dia da consagração delas, elas vão com uma coroa na cabeça. Aquela coroa é tirada e só é colocada no dia da morte. Por isso aqui, não estavam entendendo a vocação de Jesus, então tentando agarrá-lo, puxá-lo daqui, puxá-lo de lá. E quando tem aqueles
que sabe que Deus chama e fica querendo enganar Deus. Não, Senhor, olha, eu já sou ministro da Eucaristia, já participo do grupo de jovens, já faço. Fica enganando, tentando enganar Deus, mas Deus não chamou você para ser líder de grupo de jovens, não. Ele te chamou você para essa vocação específica. Você vai ficar correndo dele até quando tentando enganar? Mas saibam também, é a vocação religiosa. É uma vocação dura. Ninguém pense que se vai para a vida religiosa para ser feliz, não. Ah, eu sou feliz na minha vocação. A felicidade, ela se faz por via da cruz, da renúncia, de saber que ama a Deus. É assim, aí vem os desprezos, e a pessoa está ali firme, porque ela sabe que Deus chamou, e aí faz por amor, né? Como eu de vez em quando eu trago esse exemplo daquele filme daquelas carmelitas, né, que foram degoladas no tempo da Revolução Francesa, todas elas foram, né? O martírio das carmelitas, se vocês colocarem lá no YouTube, você vai ver. É um filme antigo, mas é muito bom, é em preto e branco, mas ali dá para se ver, né, o quanto que como é a vocação daquelas irmãs, aquelas mulheres, aquelas virgens dentro daquele Carmelo, quietinha, rezando, estava causando problema na Revolução Francesa, quietinhas lá, e são mortas, todas elas. Aí é interessante, né? Aí no início do filme tem uma postulante, ou seja, aquela que está indo para entrar no Carmelo. Aí ela vai e fala para a madre, porque para ela foi difícil deixar os pais, e muito mais o pai dela, que não queria que ela entrasse no Carmelo. Aí o pai não queria, aí ela vai, mas naquele momento ela disse: pai, o senhor não vê que eu estou feliz? Então quando ela disse assim, eu estou feliz, aí o pai, tá bom, se você está feliz, então vá. Aí ela vai diante da madre e diz: olha, madre, o meu pai não queria, estou falando com as minhas palavras, né? O meu pai não queria e tal, mas quando eu disse que eu estava indo para ser feliz, aí ele disse assim, então vai. Ela disse: minha filha, você está muito enganada. Ninguém entra no Carmelo para ser feliz. Entra no Carmelo, minha filha, para se oferecer em sacrifício. É muito sacrifício aqui, minha filha. É doação. É se unir ao Cristo crucificado. É morrer com Ele, é ser desprezado junto com Ele. Porque a felicidade, minha filha, só depois que sairmos desta vida para outra. Então, quem entra na vida religiosa pensando que vai encontrar felicidade, você está muito enganado. Você vai encontrar a felicidade de saber que está servindo a Deus. Isso vai trazer felicidade. Mas no dia a dia, olha, eu estou há 28 anos, eu vou fazer aqui na Canção Nova. Não é tanta felicidade assim não, viu? Eu fico olhando os padres mais novos, né, quando eles são ordenados, tudo empolgado, vai para lá e vem para cá. Aí eu estou feliz na minha vocação com aquela multidão ali, batendo palmas para ele. Mas depois as cruzes virão. Porque é assim. Aí vem os desprezos, vem tudo. Vem as incompreensões. Olha o Papa Francisco no início, né? Nossa, todo mundo é o Papa, é o Papa, é o Papa, o Papa próximo, uma linguagem que todo mundo entende e tal, tal. O homem agora está crucificado, tudo quanto é lado. Uns não entendem, outros falam isso, outros falam aquilo. É a cruz dele. Isso foi com Bento XVI. Isso foi com São João Paulo II. Com qualquer um. Então, se vocês estão pensando que vocês vieram para ser felizes, não.
Não é felicidade só no céu. É entrega. De vez em quando é uma chicotada. Largou pai, largou mãe. Teve até aquela que largou o noivo, né? Já estava colocando a aliança. Eu já estou indo embora, cara. Deixa para trás. Não vou dizer aliança porque quando se coloca a aliança já fez o consentimento, né? Então antes ali do consentimento, aí chegou, não, Deus me deixou o noivo lá. Aí tá agora aí, ó, chicotada daqui, chicotada dali, desprezo daqui, desprezo. É para isso que você foi chamado? Foi. Porque o religioso é chamado para se assemelhar a Jesus Cristo. Não o ressuscitado, mas o crucificado. Uma celibatária, quando ela faz a profissão religiosa dela, ela está casando com o crucificado. Por isso que as religiosas santas elas estão sempre com a cruz, Jesus crucificado, e olhando para ele, dizendo aqui, esse é o meu esposo, é meu herói, tá vendo? Deu a vida por mim. E eu vim para me assemelhar a ele, porque ele pede para que eu me assemelhe. Então, pode mandar sofrimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.